Seguindo essa série de vlogs que eu tô fazendo aqui no canal, hoje eu vim em um dos locais que eu mais gosto de fotografar aqui em Manaus, Teatro Amazonas. Inaugurado no ano de 1896, durante a gestão do governo Eduardo Ribeiro, o teatro foi concebido para atender os anseios da elite amazonense da época, que desejava que a cidade estivesse à altura dos grandes centros culturais. Um dos seus detalhes únicos, a sua cúpula, se tornou um dos maiores símbolos da cultura amazonense. Por ser uma obra singular no país e representar o apogeu de Manaus durante o ciclo da borracha, foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional pelo IPAM em 1966. Com uma decoração muito nobre, o Teatro Amazonas já foi palco não somente de grandes peças teatrais, mas também de shows internacionais como o da banda The White Stripes. Desde 1997, o Festival Amazonas de Ópera é realizado no teatro. Em 2008, o teatro foi eleito uma das 7 maravilhas brasileiras, em 2 concursos promovidos pela revista Caras, em parceria com o Banco HSBC. Uma das coisas que mais impressiona dentro do teatro é a sua riqueza em detalhes, e logo damos de cara com essa miniatura fabulosa feita pela Lego. Então, Kimberly, me conta aqui como é que é a história dessa maquete. Então, essa maquete aqui é a nossa maquete de Lego do Teatro Amazonas. Ela foi feita pela Lego Oficial da Dinamarca na década de 1960. Bom, é uma época em que a companhia de Lego Oficial estava viajando o mundo fazendo várias maquetes de Lego de vários monumentos, como também se tem da Torre Eiffel. E a nossa maquete foi uma das escolhidas. Essa maquete tem aproximadamente 30 mil peças de Lego, bom? E a cor, vocês podem ver que é diferente, porque há muito tempo atrás nós tivemos a época do período militar, certo? Então, o nosso teatro teve a cor mudada para o cinza, como muitos prédios públicos aqui ao redor também. E tivemos outra cor que foi o azul, mas as pessoas não gostaram muito da troca do azul e retornou para o rosa, que é o seu original. A cúpula, como você pode ver também, ela foi introduzida pelo governador Eduardo Ribeiro na época, ok? A bandeira brasileira seria para trazer características brasileiras, já que toda a peça do nosso teatro veio da Europa. Bom, eram cerca de 6 meses de viagem a barco até a chegada aqui. As únicas coisas de proveniência brasileira que nós temos aqui são as madeiras, como de algumas cadeiras e do piso também. Agora a gente está aqui no Salão Nobre. Conta aí, Kimberly, como é que é a história desse lugar? Então, inicialmente o Salão Nobre ele foi construído para os intervalos das apresentações que ocorriam aqui no nosso teatro. Antigamente as apresentações elas eram muito longas, duravam cerca de 5 a 6 horas de apresentação. Então os nobres na época precisavam de um espaço para descanso, senão assistir apresentações iria se tornar algo muito exaustivo. Bom, então eles vinham aqui no Salão Nobre, dançavam e bebiam com outras pessoas que eram importantes na época também. A primeira característica do nosso Salão Nobre é o piso, tá? Nós temos aqui uma técnica chamada de técnica de marchetaria. São 12 mil peças de madeiras encaixadas ao chão, literalmente numa forma de quebra-cabeça. O piso ainda é o único original do Teatro Amazonas. É por isso que nós pisamos somente no tapete vermelho para não danificá-lo, ok? Essas colunas que estão nos rodeando são 16 colunas de ferro fundido que vieram da Escócia. E nas suas bases nós podemos ver esses mármores, são mármores de Carrara que vieram da Itália, ok? Nas paredes nós temos algumas pinturas nomeadas de falsos gobelães, pinturas que foram feitas em tapete e anexadas na parede numa representação da fauna e flora amazonense. Ainda nas paredes nós temos esses espelhos colocados um na frente do outro para simbolizar a imensidão da floresta amazônica, e abaixo nós temos esses vasos importados, como esses vasos de baixo que são os nomeados de escarradeiras. Pelo nome, já deve saber para o que servia, os nobres na época mascavam tabaco, então eles colocavam as escarradeiras para jogar o sumo que ficava na boca. E enchia muito rápido, era muito comum ficar cheio, então constantemente era trocado para uma nova sessão. E os músicos aqui, como é que eles ficavam? Bom, antigamente os músicos eles eram da classe inferior. Bom, então eles não poderiam se misturar com os ricos da época. Então nós temos essas partes escuras que ficam aqui rodeando, esses semi-arcos, que são os nomeados de mezaninos. Os músicos eram contratados e ficavam naquele espaço com roupas que lhe tampassem o rosto, para que eles não pudessem ser reconhecidos pela nobreza local. Então, após tocarem, eles saíam pelos fundos, para não se misturarem com a nobreza da época.
Ou seja, uma segregação total, né? Isso mesmo. E essa pintura lindona aqui no teto, conta um pouquinho da história dela. Bom, essa pintura se chama Glorificação das Belas Artes na Amazônia. Representa quando algumas deusas e anjos estão chegando em encontro da floresta amazônica. Bom, essa obra foi feita por um artista italiano chamado Domenico De Angelis, tá bom? A assinatura do autor fica até ali mesmo em cima, em destaque, com o ano de finalização, 1899. A principal característica dessa pintura é a mulher de braços abertos aqui acima, tá bom? Segurando as coroas de louro em sua mão. Ela é a deusa que representa a vitória e ela tem uma técnica chamada de técnica da perspectiva. Essa técnica consiste em, se você olhar fixamente para os olhos dela, enquanto caminha pelo tapete vermelho, dá a impressão de que ela lhe segue com o olhar. E realmente funciona. Então se quiser tentar, fique à vontade. Valeu, vou tentar mesmo. Me conta agora um pouco dessa parte aqui de fora. O que tem de interessante aqui? Então, esse espaço aqui é nossa conhecida como varanda nobre. Bom, os nobres antigamente, após eles ficarem muito lá dentro, eles vinham aqui, fumavam e conversavam também com outros. Uma característica bastante importante fica no teto. Nós temos uma técnica chamada de técnica de estuque. Bom, e essa cor azul foi a cor que também já participou do teatro. Além do cinza da maquete, que estava em exibição, o azul também já compôs o teatro há muito tempo atrás. Mas as pessoas não gostaram, então retornou para o rosa, que é o seu original. As partes em branco são gesso que vieram trazidos da Itália e foram anexadas ao teto. Se você puder acompanhar aqui acima também, nós temos alguns bustos em destaque que foram pessoas importantes na arte, tá bom? Alguns compositores e literários também. O do meio é o mais importante, que é Carlos Gomes, o pai da ópera brasileira. Ele, infelizmente, faleceu, então ele foi colocado em forma de homenagem. E o último busto em exibição no canto do teatro também, que é o busto de Eduardo Ribeiro, bom, que foi o governador da época e o único político homenageado. Os nobres também, quando vinham, gostavam de ter uma visão muito privilegiada para o Rio Negro, que fica naquela parte, em especial onde estão os prédios hoje em dia. Com a construção dos prédios, a visão se limitou apenas a um trechinho, fica no meio desses dois prédios, bom? O amarelo e vermelho e este cinza descascado, ao meio dos dois lá no fundo, podemos ter um resquício do Rio Negro à mostra. Me tira uma dúvida. Eu não sei se eu tô errado, mas teve alguma das óperas, ou uma das óperas do Carlos Gomes, que foram encenadas pela primeira vez aqui em Manaus. Isso procede? Na verdade, ele iria se apresentar aqui com a ópera O Guarani, mas ele infelizmente faleceu, então ele nunca conseguiu se apresentar de fato. Bom. E lá embaixo também tem alguns bustos, né? Sim, nós temos o busto, por exemplo, de Eduardo Ribeiro, que foi o mais importante daqui, o nosso político, e também Carlos Gomes, Cláudio Santoro, que também foi um maestro muito importante nascido aqui, então são homenagens a várias pessoas importantes na arte aqui em Manaus e no Brasil também. Olha que interessante. Para você que não sabia por que a escola de música tem esse nome, tá aqui, Cláudio Santoro. Também tô sabendo agora. Mas é isso aí, vivendo e aprendendo, né? Então essa sala aqui é uma sala em homenagem a Cláudio Santoro. Como havia dito, ele nasceu aqui, foi uma pessoa muito importante, não só aqui no Amazonas, mas sim em vários cantos do Brasil. Ele foi muito influente na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, foi um dos fundadores, e também na Orquestra Sinfônica de Brasília. Aqui nós temos uma homenagem a ele, que foi um maestro famoso e homenageado também no nosso 22º Festival Amazonas de Ópera, que aconteceu esse ano. Aqui nós temos um pouco dos objetos dele pessoais. Bom, então vocês podem ver alguns diplomas, algumas medalhas e entre outros. Antigamente, as cadeiras utilizadas no teatro eram as cadeiras de palhinha da Índia, por conta da ventilação natural. Não existiam ar-condicionados nem ventiladores, então as portas dos camarotes elas eram cortinas, para com que o ar externo entrasse e dessa forma ventilasse os nobres da época. Mas em 1974, a cadeira de palhinha foi trocada, porque o ar gelado secou o material da palhinha da Índia, que foi o ano de introdução do ar-condicionado também. Então adicionaram os veludos vermelhos que estão lá embaixo até os dias atuais. E das óperas aqui que já foram encenadas, me fala uma assim que foi bem rara mesmo. A que foi mais marcante aqui foi La Gioconda, que foi realmente a primeira ópera que basicamente inaugurou o teatro. Bom, ela é uma ópera italiana. Se apresentaram aqui, creio eu, que foi em 1901 aproximadamente. Bom, e a Nádia Libelungo também, que foi uma das mais raras que foi apresentaram aqui e também fora internacionalmente. Anel do Nibelungo, para quem não sabe, foi a ópera que inspirou J.R. Tolkien a criar O Senhor dos Anéis. Ela só é encenada em 2 lugares no mundo, só foi até hoje, que é lá no Teatro de Wagner, na Alemanha, se eu não me engano, é isso? E aqui no Amazonas também, que foi no ano de 2010, se eu não me engano, é por aí.
Corrija-me aí se eu estiver errado, tá bom, gente? Então, esse aqui é o camarim de época. Uma curiosidade é que ele não é o original, tá bom? O original ficava próximo ao palco, na época do século XIX, tá bom? Esse aqui é uma cópia do que já existiu aqui um dia, tá bom? As moças vinham aqui, nós temos uma boa parte de objetos originais, como os lava-pés. Então, elas tinham criadas para lavarem os pés delas e as mãos. O camarim é feminino justamente por conta das vestimentas, entre outros. E uma curiosidade, como não existia o ar-condicionado, a ventilação entrava por uma parte similar a essa na parede. Você, todos vocês, se vocês saírem dessa página, cobras e lagartos sairão pela sua boca. E não se esqueçam, crianças, à meia-noite eu entrarei no seu cadáver. E como todo bom teatro, tem boas histórias de assombração. Vamos contar umas pra vocês aqui, segue aí. A primeira foi do Homem de Cartola. Uma vez eu estava lá embaixo com as minhas amigas, trabalhando. E aí desceram um casal de turistas quase passando mal. Eles estavam muito brancos, eles estavam praticamente sem sangue. E eu perguntei o que havia acontecido com eles. Eles disseram que haviam visto um homem de cartola nas escadas de ferro, que são as escadas de acesso restrito aqui no teatro. A única história que nós sabemos deste homem de cartola foi de um zelador que viveu aqui há muito tempo atrás e já faleceu, obviamente. Então ninguém sabe se realmente ele já passou aqui. Na cadeira 13 dizem que havia um nobre antigo que sentava lá, era uma cadeira especialmente para ele. E dizem que até hoje ela é assombrada. Então as pessoas que sentam lá, quando está ocorrendo esses espetáculos, sentem calafrios, mãos tocando nelas, mas nunca foi comprovado em vídeo. Mas que as pessoas evitam aquele lugar, elas evitam. Então, moçada, gostaram desse vídeo? Deixa seu like aqui para dar essa ajuda pra gente. Se você gostou também do nosso trabalho, eu vou deixar aqui meus links para você me seguir aqui nas redes sociais. Vou deixar também os links aqui do Teatro Amazonas. E lembrando que, se você for amazonense nato ou criança de 0 a 12 anos, tanto faz qual seja o estado, você não paga pela visitação aqui do teatro. Ou seja, você vai conhecer tudo isso daqui que a gente mostrou aqui no vídeo e mais algumas outras coisas e não vai pagar absolutamente nada. E falando também em ser gratuito, tem muita programação gratuita aqui no teatro e na página da Secretaria de Cultura que eu vou deixar pra vocês darem uma olhada, tá ok, moçada? E compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de cultura e turismo. Esse lugar aqui é maravilhoso e vocês vão adorar conhecer o Teatro Amazonas. Beijão, moçada! E se você gostou desse vídeo, você pode colaborar financeiramente com esse canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do nosso Patreon para você dar a sua contribuição. Grande abraço, moçada, beijão e fique com Deus.